A pergunta mais recorrente na minha caixinha do direct, no Instagram e no YouTube, né, nos vídeos, é o seguinte: Débora, que prova que eu faço para eu treinar para a FAMERP? Que prova que eu faço para treinar para a FAMEMA, para o Einstein, coisa do tipo? E hoje eu quero conversar com vocês uma coisa importante para vocês entenderem o contexto dessas provas anteriores, beleza? Então é muito importante que vocês entendam isso. Eu vou responder as dúvidas de vocês. Quais provas, quantas provas, como fazer, como corrigir, vou responder? Vou. Só que antes de responder isso para vocês, eu preciso explicar uma coisa muito importante que eu acredito que muitos alunos caem nessa armadilha. Gente, fazer prova anterior não é mágica. Não é, não, se eu fizer a prova anterior eu tô pronto para fazer o vestibular? Não, você não está pronto para fazer o vestibular fazendo provas anteriores, ok? Não sei se vocês já fizeram isso ou conhecem alguém que faz, mas a coisa mais comum do mundo é quem vai prestar o vestibular fazer anos de provas anteriores. Tem alunos que fazem 10 anos de provas anteriores, né? Tem aluno que faz os últimos 10 anos da FUVEST, os últimos 10 anos de Enem, os últimos 10 anos de Unesp. É muito comum isso, certo? E esses alunos que fizeram os últimos 10 anos de provas, por que eles ainda não passaram? Se esse é o segredo. É porque isso não é o segredo, essa não é a sacada. Fazer provas anteriores é bom? É importante? É fundamental? Sim. Tem que fazer? Tem que fazer. Só que você tem que entender o motivo pelo qual você está fazendo, certo? Fazer prova anterior, ele tem um motivo, tem que ter a dinâmica, tem que saber por que eu estou fazendo, certo? E não é um milagre. Então se eu fizer X provas anteriores, eu estou pronto para o meu vestibular? Infelizmente não. Até porque nós estamos falando de provas anteriores, coisas que já foram. Então a prova anterior, ela é boa? Sim. Para que ela serve? Tá? A prova anterior, ela serve para você conhecer a linguagem do seu vestibular, para você conhecer o grau de dificuldade que tem as questões do seu vestibular, para você treinar âncora das questões, comando das questões, entende? Para você fixar conteúdo, serve para tudo isso, ok? Mas ela não te fala sobre a prova desse ano. Então você vai treinar muita coisa que é super importante, mas você precisa treinar, mais que tudo isso, é você conseguir treinar o conteúdo, as questões deste ano. Então, se você ficar preso só a fazer as provas anteriores, você provavelmente vai ter um problema sério aí na hora do seu vestibular. Porque você vai ter feito os últimos 10 anos, vai ter feito 100 provas e vai chegar no vestibular e vai enroscar em coisas que você não se preparou. E detalhe que é pior, na mesma matéria que você resolveu a questão. Tudo bem? Então isso é muito importante. Então é sim necessário fazer provas, mas você precisa entender o porquê que você faz. Beleza? Outra coisa importante, quando é o momento de começar a fazer prova? Abriu a data, comece a fazer prova? Não, não é assim. Quando é que eu começo a fazer provas anteriores? Eu tenho que fazer provas anteriores quando? Quando eu já tenho base. Então, olha só, eu tenho o conteúdo base das minhas provas. Se você já tem o conteúdo base das suas provas, é a hora de começar a fazer as provas anteriores. Beleza? Por quê? Porque se você já tem base, você vai conseguir fazer boa parte das questões. E é aquilo que você enroscar, que você tiver dúvida, você volta, organiza, tira dúvida, vê o que errou, o que acertou, o que era diferente. Isso é bacana. Agora, olha só, se você não tem a base da sua prova ainda, é só uma frustração pegar a prova para fazer, certo? Então, por exemplo, estou estudando qual que é, então é muito importante, já fiz uma live falando sobre isso, qual que é o conteúdo base da prova que você vai fazer. Vou fazer FAMEMA. Qual que é o conteúdo base da FAMEMA? De matemática, de física, de química, de geografia, de história. Você tem que ter isso antes de começar a fazer as provas anteriores. Vou fazer Einstein, Santa Casa ou qualquer outra prova. Qual é o conteúdo base para essa prova que eu vou prestar? Se você souber, primeira coisa, levantamento do conteúdo base daquela faculdade. Estudei, fixei, beleza, essa matéria eu sei. Fiz exercício, consigo fazer uma boa, beleza. Se você tem isso, aí sim a gente vai para as provas, porque aí você vai fazer o quê? Aplicar e lapidar o seu conhecimento base em cima da minha prova.
Tudo bem? Esse é o momento de fazer prova. Se você não tem o conteúdo base ainda, o que vai acontecer? Você vai pegar a prova, você vai ficar patinando muito tempo, você vai ter muitas dúvidas, vai gastar muito tempo para fazer a prova e infelizmente isso não vai te ajudar, vai te atrapalhar. Beleza? Vai parecer que aquela prova é absurdamente difícil, porque assim, a prova é para eu treinar comando, treinar âncora, treinar linguagem, grau de dificuldade. Então, se eu tiver que aprender a matéria ainda, tudo isso ficou como secundário, eu não vou treinar. E se eu não vou treinar isso, eu vou ter um problema sério no meu vestibular. Porque no meu vestibular, o conteúdo tem que estar fixado e eu vou lá só aplicar aquilo que eu aprendi. Certo? Então, é muito importante que vocês entendam isso. Que fazer prova, então eu já vou começar a pegar a prova e fazer, não é mágico, gente, não é assim que funciona, você precisa ter esse conteúdo base, beleza? Então, ó, vamos seguir nossos passos aqui. Primeiro, quais são as faculdades que eu vou prestar o vestibular? Lembra? Já falei isso em outras lives. Decido quais são os vestibulares. Depois que eu decidir quais são os vestibulares que eu vou prestar, eu vou fazer o quê? Qual é o conteúdo base para cada uma delas? Fechou? Preciso saber. Ah, meu conteúdo base tem probabilidade, geometria plana, geometria espacial, tem, sei lá, funções. Tem que ver qual é o conteúdo base da sua prova. Depois que você tem o conteúdo base, fixou, estudei, consigo fazer aquele conteúdo, beleza. Aí sim eu vou para as provas. Deu para entender isso? Aí vem outra coisa importante. Débora, beleza, já sei qual é o conteúdo base, eu já sei quais são, já estudei, já fixei. Agora eu quero saber o seguinte, quais provas eu faço para eu treinar? Agora sim. Depois que você já passou por todo esse processo, aí você vai começar a treinar essas provas, beleza? Lembrando, saltar a primeira etapa, e eu sei que é muito tentador fazer isso, muitos alunos fazem isso. Isso funciona? Na minha opinião, não. No meu método, não. Tem alunos que fazem? Tem. Na verdade, muitos alunos fazem, né? Só que a gente não pode esquecer o seguinte, a maioria não passa. Lembra disso, beleza? Então, nunca faça o que a maioria faz. Tudo bem? Tranquilo aí? Bom dia, tudo jóia? Aí ele fala o seguinte, ó, vamos pegar o seguinte, eu vou fazer FAMERP, vou dar alguns exemplos, beleza? FAMERP é nível 2. Quais provas eu estudo para treinar para FAMERP? Ó, lembrando que a gente está falando de treinar linguagem, treinar grau de dificuldade, treinar comando. Então, eu vou treinar essa característica para provas níveis 2. Não significa que a prova nível 2, por exemplo, Santa Casa é nível 2. Não significa que a prova da Santa Casa é igual a da FAMERP, porque não é. Mas eu vou treinar comandos níveis 2, características níveis 2, questões níveis 2. Então, eu posso pegar a Santa Casa para fazer, para treinar para a FAMERP? Posso, certo? Posso fazer, devo fazer, mas a prova é igual? Não, a prova não é igual, até mesmo porque critérios diferentes de seleção. Tudo bem? Deu para entender? Então, olha só, FAMERP é nível 2, Santa Casa é nível 2, Jundiaí, FACISB, são provas níveis 2 que você pode treinar questões para você se apegar o que? A comando, para você pegar linguagem, grau de dificuldade, treinar tempo, simular, tudo isso é bacana. Débora, vou fazer FAMEMA. FAMEMA é uma prova nível 1, então você precisa treinar com questões níveis 1. Unisa, AEMB, Unimes, Univas, tem várias, Univag, Humanitas, tem várias provas níveis 1 que você pode treinar. Significa que se eu fizer essas provas eu estou pronto para a prova da FAMEMA? Não. Significa que você treinou grau de dificuldade, que você treinou linguagem, que você treinou comando e que se você consegue fazer elas, as suas chances aumentam muito para a FAMEMA. Beleza? Não esquece que você não pode pular a etapa 1. Pulei a etapa 1 e fui para 2. Vai me ajudar? Você vai conseguir fazer alguns exercícios. Só que quando a gente pensa em FAMEMA, nós estamos falando em gabaritar a prova. Eu não posso ir mais ou menos, eu tenho que ir muito bem. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Beleza? Só que olha, tem gente que faz assim, ó, faz a prova, beleza, eu fiz a prova. E aí, o que eu faço depois? Vejo lá as alternativas, quanto eu acertei, quanto eu errei. Isso não é corrigir, né? Corrigir, você tem um olhar muito mais criterioso para isso. Vou ensinar vocês aqui, tá? A única coisa que não tem como ensinar, porque é um processo muito extenso, é o critério de correção. Provas que tem
dissertativa, gente, aí a prova dissertativa é com certeza o divisor de águas aí de vocês, beleza? Por quê? Porque o critério de correção de cada faculdade, ela muda. E a sua nota dissertativa é o que pesa, é o que determina aprovado ou não, né? Coloquei uma questão, não está de acordo com o critério, você perde a questão. Ah, perco 100%? Dependendo do que for, sim. Dependendo do que for, você perde metade da nota. Só que qualquer décimo de nota que você perde numa prova dissertativa, quando a gente está falando de FAMEMA, de FAMERP, de Einstein, Santa Casa, significa muita gente na sua frente, certo? Então, o critério de correção é uma coisa assim muito importante para vocês. Então, como que eu vou fazer a correção das objetivas, por exemplo? Né? Já que a gente não tem como fazer, para quem não conhece os critérios, tem que fazer a prova, ver se acertou, se errou, como foi nas dissertativas. Mas como que eu corrijo, Débora? Fiz a prova, como que eu corrijo? Não é só ver se eu acertei, se errei? Não, não é, tá? Como que eu faço essa correção, então? É importante você saber disso para se dar bem, beleza?